Lucas capítulo 24, versículo 17, diz o Senhor Jesus: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Jesus continua falando no versículo 25: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Queridos, estas palavras o Senhor Jesus disse aos discípulos que estavam caminhando no caminho de Emaús. O caminho de Emaús era um caminho da decepção, era o caminho da desistência, era o caminho da frustração. Aqueles homens andaram com Jesus, viram os milagres de Jesus, ouviram Jesus dizer que ele morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Estava tudo muito bom. Mas quando de fato Jesus foi crucificado, aqueles homens se decepcionaram de uma tal forma que foram caminhando por este caminho chamado Emaús. O caminho da desistência, é o caminho da falta de fé. Andaram com Jesus e eles diziam: mas nós pensávamos que era Jesus que resolveria os nossos problemas. Nós pensávamos que Jesus seria o nosso Salvador. Ele estava colocando tudo no passado, decepcionado com a fé que ele tinha no Cristo vivo, porque Jesus havia morrido na cruz. Eles não acreditaram que Jesus havia ressuscitado. Às vezes, queridos, nós estamos bem parecidos como esses discípulos no caminho de Emaús. Não estamos mais crendo em Cristo. Mas eu tinha fé, eu acreditava que Ele faria isso, que Ele faria aquilo. Oh, querido, aguenta mais um pouco, não fique decepcionado. A palavra já diz, como os discípulos no caminho de Emaús sabiam, Jesus havia falado com eles. Mas quando a coisa aconteceu, aí ficou difícil. É fácil falar que crê quando tudo corre bem, mas depois que vem uma tragédia, depois que vem algo que nos choca, decepcionamos. Muitas pessoas não têm fé, como a exemplo dos discípulos no caminho de Emaús, porque elas pensam que agora não tem jeito mais. O Senhor Jesus, olhando para ele, diz: ó nécio, tardo de coração, não era certo que isso iria acontecer? Não convinha que eu padecesse? Queridos, o Senhor Jesus começou a conversar com aqueles homens, com aqueles dois discípulos, conforme ele ia falando a palavra, dentro do coração, ia ardendo. Eles disseram: porventura, quando ele falava, não ardeu o seu coração? O meu coração ardeu. Deus está falando no momento do caos, da desistência. Se você conhece a palavra, já ouviu, quando o Senhor Jesus apareceu para eles, ele não reconheceu. Jesus falando, ardia o coração daqueles discípulos. Então, o coração pode arder quando você ouve a palavra, mesmo você que está pensando, desanimado na tua fé. Mas é como aquela brasa que está apagando. Vem o vento começa a soprar, a brasa começa a acender. A palavra de Deus vai acender dentro de você a tua fé. Lá no final desta viagem, neste caminho de Emaús, Jesus, andando com ele, fez menção que iria mais à frente. Eles disseram: fica conosco, já se faz tarde. E Jesus ficou. E a Bíblia diz que no partir do pão, os olhos deles foram abertos e eles reconheceram que era o Senhor. A palavra, ela veio e aqueceu o coração. O partir do pão tirou a venda dos olhos e eles conheceram e disseram: é o Senhor. Neste momento de desânimo, a fé dúbia, a fé vacilante, Deus vai se manifestar a você. E no partir do pão, na comunhão, você vai enxergar que Cristo está bem vivo em meio ao caos.
que o Senhor não está morto. Deus não está morto. Deixa Ele agir no teu coração. Não desista. Não caminhe ao contrário da palavra. Creia. Jesus Cristo vive e Ele tem o controle de tudo. Ele continua sendo tudo aquilo que Ele prometeu. Receba, que você possa ter a tua fé aumentada, ter fé novamente. Continua no caminho. Esse é o caminho, não há outro caminho. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e te guarde.